Cultura Racional, Universo em Desencanto, 17º fascículo da tréplica, página 46. As coisas mais simples da vida são amar o próximo como a si mesmo, fazer o bem e não olhar a quem. A natureza é a dona de tudo que existe e dona de todos, e quem for contra os seus feitos e os seus seres está contra a dona de tudo e de todos. Quem tirar a vida dos seus feitos está contra a natureza, a dona de tudo e de todos. E quem assim proceder vai ajustar contas dos seus maus feitos nas classes inferiores, porque você não admite que ninguém tire a sua vida. Você não admite que tirem a vida de seus filhos. Você não admite que tirem a vida dos seus. O que é que você faz? Vai puni-los de acordo com os maus feitos. Assim é a natureza. Não admite que tire a vida de seus filhos. Não admite que faça mal a seus filhos. Não admite coisa alguma contra os seus filhos. Assim como você também. E, por isso, a natureza fez todos com carinho e amor, gerou todos com carinho e amor, e fez tudo para manter seus filhos com carinho e amor. A mesma coisa você, porque a natureza fez todos iguais a ela. O que você é, ela é também. O que você sente, ela sente também. Se você ama os seus feitos, ela também ama. Fez todos iguais a ela. E quem tirar a vida de um filho dela, vai ajustar as contas com ela. Quem fizer mal a um filho dela, vai ajustar as contas com ela. Quem prejudicar um filho dela, vai ajustar as contas com ela, porque ela tem amor a seus feitos e amor a seus filhos e a tudo que ela fez. Por isso, mantém todos com todo o conforto, fez tudo para todos e, por isso, é a dona de todos os feitos e é a dona de todas as vidas. E não admite que ninguém tire a vida de um filho dela, porque ela dá tudo o que todos necessitam e precisam para viver. Mas quem vive como bicho racional não tem conhecimentos precisos para enxergar o que está na frente dos olhos de todos. Para enxergar isso, não tem cultura suficiente por ser bicho racional e procede como verdadeiro bicho porque não tem cultura suficiente para conhecer e reconhecer essas coisas mais simples da vida, que são amar o próximo como a si mesmo e fazer o bem, não olhar a quem. Não possuem cultura de nível superior para se equilibrar, ser superior a todas essas baixezas que desnobrecem o senso de sentimento de humanidade, de fraternidade, de paz e amor. Tudo isto devido ao alfabeto artificial ser um alfabeto muito medíocre e, por ser medíocre, nunca pôde equilibrar ninguém. E por não poder equilibrar ninguém, é que as monstruosidades vão se desenvolvendo de uma forma tal insuportável. Só um desequilíbrio muito grande é que pode alcançar esse nível de monstruosidade. Tudo por falta de uma cultura superior para tirar todos deste caos de ferocidade humana, onde se degladiam igualmente a feras selvagens, a troco de nada, em busca do nada,
porque matéria não vale nada e por isso se acaba em nada. E a natureza, como dona de tudo, mãe de todos e dona de todas as vidas, revoltada e indignada com os maus procedimentos, porque ela é a dona de tudo, é a dona de todas as vidas, é a dona de todos os seres. Por isso ela gera, cria e mantém todos, e de forma que a natureza, chocada com os maus feitos contra seus filhos, com essa falta de respeito a seus feitos e seus filhos, resultado, todos pagarão pelos seus erros, porque ela cobra olho por olho e dente por dente. Desce para classes inferiores, porque ela não admite que um filho dela tire a vida de outro. Mas o bicho racional precisa de uma cultura superior para colocá-lo em nível superior a tudo isto. É que vivem nesse desequilíbrio infernal, com esse alfabeto artificial que não dá para equilibrar ninguém. Por isso, aí estão os infortúnios, os males e os crimes, noite e dia, vivendo como bichos, querendo devorar uns aos outros, liquidando uns aos outros por não terem cultura suficiente para se equilibrar racionalmente, para viverem equilibrados racionalmente. E assim, a natureza, chocada e magoada com o procedimento de seus filhos, por ela ser responsável pelos seus feitos, mas a cultura artificial mantinha todos como bichos, e como bicho só tinha que sair mal pelos males praticados com o alfabeto artificial. Ninguém nunca pôde viver bem. Então, vivem aí nesse mundo, como vivem, e julgando ser a vida aquilo que não é. O bicho não sabe o porquê da vida e se coloca em um bando desconhecido de si mesmo, como um aventureiro perdido, dentro de um mundo que não conhece e nem sabe o porquê dele, como um vago aventureiro que vai querendo passar por aquilo que não é, a ponto de dizer: o mundo é nosso. Como coisa que fizeram o mundo, a vida é nossa, como coisa que fizeram a vida. E assim, encarando desta forma inconsciente e julgando o mundo ser seu, e por ser seu, diz: vamos fazer o que queremos, como coisa que o mundo aí está feito e não tem dono, como coisa que os donos são os que aí nasceram e já encontraram tudo feito e ficam sem saber quem fez e por que fez. E por encarar a vida assim e o mundo assim, é que há muito tudo se desenvolve de pior para pior. Então vejam e saibam que ninguém fica impune, porque a natureza, a dona de tudo, cobra, e bem cobrado, todos os crimes praticados contra as leis naturais da natureza. As leis naturais da natureza são as seguintes: não fazer a seu próximo aquilo que não quer para si. Assim como a natureza, que é viva, igual a todas as vidas que aí estão, tem o mesmo sentimento de todas as vidas feitas por ela. Então, é não errar, que o pagar é certo. A natureza, a dona de tudo, cobra tudo bem cobrado. Estavam vivendo na categoria de animal e não tinham condições de elevar o raciocínio, capaz de deduzir o que estão sabendo, de deduzir o que estão conhecendo. A rudez
era grande, e por a rudez ser grande, os crimes eram ainda maiores, pela inconsciência transmitida pelo alfabeto artificial. O artifício não equilibra ninguém, o artifício desequilibra tudo, e por isso estão aí nas condições em que estão. O desequilíbrio de tudo, o desequilíbrio de todos, e devorando-se uns aos outros. Esse é o bonito equilíbrio do alfabeto artificial, alfabeto que sempre manteve o desequilíbrio, os crimes hediondos, um alfabeto que sempre multiplicou as ruínas da humanidade, o alfabeto artificial, e por isso o sofrimento sempre multiplicou-se cada vez mais a vida se tornando insuportável, cada vez tudo mais difícil, tudo mais complicado, tudo mais desordenado, devido ao alfabeto artificial, o alfabeto medíocre, sem condições de pôr em equilíbrio o animal, de origem racional. E assim as dívidas de muitos cada vez aumentando mais, para depois ter que pagar bem pago, porque a dona de todas as vidas, a dona de todos os feitos, aí está para cobrar. E assim os bichos pensavam e julgavam que o mundo fosse seu, e que do mundo podiam fazer o que entendessem, como uma senzala, a seu bel prazer, só na mente de um estado de inconsciência. Então, não estão vendo se existem todas essas vidas, se existem todos esses feitos, existe o dono disso tudo, o dono que tudo isto fez, a dona que mantém tudo isto. Mas a inconsciência não dava para enxergar e analisar o que está na frente dos olhos de todos, e por isso existe o tribunal racional, o tribunal da natureza, que a natureza é de origem racional, e todos que não procederam e que não procedem dignamente em cima dessa terra, feitos pela natureza, mantidos pela natureza, dona de tudo e de todos, todos sofrerão pelos seus maus feitos, pelos seus crimes. E por isso está aí o tribunal racional, para cobrar os erros praticados pelo animal racional, por todos os maus feitos praticados pelo animal racional. Ninguém fica impune, ninguém, porque a natureza, dona de todas as vidas, cobra todos bem cobrado, porque é um desrespeito à dona de sua vida. Então, a natureza lhe gerou, a natureza lhe criou, a natureza lhe mantém de tudo, a natureza fez tudo para lhe manter de tudo, e você não respeita os seus filhos, que ela mantém, não respeita os filhos dela, que ela mantém. Se tirar a vida de um filho seu, você vai ficar satisfeito? Assim é a natureza. A natureza é tão viva como você, e por isso fabricou essas vidas iguais a você. Fez tudo para manter vocês, como está mantendo. Fez todos os alimentos adequados. A mesma revolta que você tem, a natureza tem muito mais de ser humilhada, desrespeitada e desacatada pela ingratidão dos seus filhos. Não pensarem direito e irem contra os filhos naturais da natureza, de quem está lhe mantendo e de quem lhe fez. A natureza fez tudo e todos, e deu o livre pensamento para que todos tivessem condições de julgar e separar o bem do mal,
para que todos a respeitassem e amassem, que ninguém pode viver sem respeito e sem amor. Onde não existe amor, não existe respeito. Por isso, a natureza fez todos, preparou todos com o senso do mal e com o senso do bem, para saber julgar, eliminar o mal e seguir o bem. Mas agora está aí a cultura, que há muito todos precisavam, a cultura racional, a cultura do verdadeiro equilíbrio do animal racional, a cultura do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a cultura de classe suprema, a cultura racional. Assim, o animal sendo promovido de classe, saindo da classe de animal racional e passando para a classe suprema de aparelho racional. Então, deixa de proceder como um animal por estar na classe de supremacia racional e todos equilibrados racionalmente, todos vivendo conscientes e brilhando a paz, o amor e a fraternidade entre todos, por todos se ligarem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e a vida se tornando racional e esquecendo por completo que foi animal de origem racional. O equilíbrio é quanto basta para esquecer a classe em que esteve de animal racional. A classe das atrocidades, a classe dos crimes hediondos, a classe dos abutres da lama, porque continuavam a descer de classe e iam parar onde? Onde iam parar? Na lama, por ir correr todas as classes. Então, os que descem de classe, parados na lama, ficam parados na lama, porque tudo se transforma em corpos de vidas diferentes, em classes inferiores, descendo sempre para classes inferiores. Agora, os que estão com o conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, esses voltando ao seu mundo de origem, desde que respeitem e façam por onde, porque sem respeito, nada feito, racional é puro, limpo e perfeito. E para se unir aos puros, limpos e perfeitos, é preciso que tenha condições, principalmente condição moral. Sim, um mau caráter não pode ter dignidade racional, não pode ser conceituado no mundo racional. Retidão, moral e respeito, a não ser que tenha dívidas e que fique embargado pelo tribunal racional, até resgatar as dívidas, até pagar o que deve, para depois subir para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque quem fez dívidas é porque pode pagá-las. Quem desrespeitar a natureza, a sua mãe, dona de sua vida, merecedora de todo respeito, de todos os seus filhos, de todos seus feitos, e todo o respeito, é pouco. Quem pensou diferente, pensou mal, procedeu contra si mesmo, fazendo dívidas para depois ter que pagá-las, porque a natureza cobra, e cobra mesmo, é fazer por onde não dever, para não sofrer as consequências, porque quem deve é devedor, tem que pagar. Tudo isto, o alfabeto artificial não tem condições de equilibrar e equilibrar ninguém. E por isso está aí esse desequilíbrio, já de muito, e essa pandemônio que ninguém se entende. É um alfabeto elétrico e magnético. O elétrico e magnético, os dois seres causadores de toda a desregulagem de todos e de tudo da natureza. O elétrico e magnético
por o mundo ser um conjunto elétrico e magnético, e a eletricidade é variante e por isso todos são variantes. Uns variam menos, outros variam mais, e outros variam demais, e outros de tanto variar não sabem mais o que fazem. E assim, a vida do animal que pensou que fez tudo e não fez nada, e por isso está aí o desequilíbrio de tudo e de todos, num inferno que ninguém se entende. O animal pensou que fez tudo e não fez nada, e por isso aí está a liquidação de tudo. No mundo inteiro, salve-se quem puder. E assim a vida foi constituída de planos e experiências para acertar ou não. E desta forma, não podiam se conduzir de maneira alguma, por não terem uma base para se basear e uma lógica de convicção real das coisas e de tudo. Porque foi constituída a vida de planos e planejamentos, sem base e sem lógica, constituída a vida de experiências, experiências sem base e sem lógica, e desta maneira não podiam viver equilibradamente, por faltar base para se basear, uma base provada e comprovada, e uma lógica, com provas e comprovações de tudo, de formas que, por não possuírem o principal da existência do ser, é que ficaram todos somente na vida experimental, de experiências em experiência, para ver se acertava ou não, de planos e mais planos, para ver se, por meio de planos, pudessem acertar. E dessa maneira não podiam encontrar uma forma certa de vida, devido às incertezas imperarem em tudo da vida. Ninguém tinha certeza de coisa nenhuma. Ninguém podia provar o certo por não conhecer. Ninguém podia se basear em coisa alguma por não existir base. E assim vieram de experiência em experiência, mudando tudo de experiência em experiência, mudando tudo e vivendo de experiência em experiência, até hoje na incerteza de tudo. E os planos da mesma forma. Hoje planeja de um jeito, amanhã de outro, depois de outro, sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando tudo em busca de acertar e sempre por encontrar o certo, por não existir uma base sólida, provada e comprovada, e com uma infinidade de comprovações. Então, vivendo assim, desse jeito, assim, dessa maneira, tinha que modificar sempre e sempre em desacertos. Quanto mais procuravam acertar, mais desacertavam. Muda de um jeito, muda de outro jeito, muda de uma forma, muda de outra forma, muda de uma maneira, muda de outra maneira, sempre uma infinidade de jeitos, uma infinidade de formas e uma infinidade de maneiras. Está certo de uma forma, daqui a bocado já não está. Daqui a bocado esta maneira já não dá certo, já é de outra. Dessa forma, há muito que o mundo vem assim, sempre tudo mudando, sempre tudo mudando, sempre tudo mudando, em busca de acertar, e sempre na mesma, por acertar. Dessa forma, tinha que piorar tudo cada vez mais, por não saberem onde está o certo, não saberem como acertar, por não saberem onde está a forma certa. Dessa forma, foi tudo se complicando, as ruínas sempre crescendo, e ninguém nunca pôde resolver o desejo, encontrar o certo, para que tudo se multiplicasse, certo? De formas que a humanidade chegou a esse ponto de viverem todos assustados, todos com medo, pelo que se passa no mundo inteiro, tudo de bom terminando e tudo de ruim
progredindo. Tudo por não existir uma vida, que não existe base para se basear nenhuma lógica. Tudo feito no ar, apanhado no ar pelas histórias, pelas lendas, pelos contos, que nada puderam resolver para o equilíbrio de todos. Desta forma, a vida se tornou cansativa e de um esgotamento tal insuportável, e assim vivendo todos em contradição consigo mesmo e encontrando contradições em tudo, e perguntando uns para os outros: por que que esta vida é assim, tão confusa, tão cheia de mistérios, tão contraditória, tão vulgar, que ninguém conhece o lugar verdadeiro? Vivemos aqui como verdadeiros animais, uns contra os outros, ora se entendendo muito bem, ora desentendidos, e horas até de amigos passando a inimigos. É uma vida cheia de contradições. Ninguém sabe o que quer, ninguém sabe o que faz. Todos são insaciáveis. Quanto mais tem, mais quer. Todos são gananciosos. Todos são ambiciosos. Todos são vaidosos, em bem grande maioria. A vida chegou a um ponto de ficarem descompreendidos de si mesmo, e ainda mais dizendo: eu tenho dificuldade de me compreender, e eu tendo dificuldade de me compreender, que fará compreender os demais? Sim, eu tenho dificuldade de me compreender, porque quantas coisas já fiz que me arrependi, quantas coisas falei e depois me arrependi, e outras mais. E de formas, se eu tenho dificuldade de me compreender, mais dificuldade de compreender os demais. Assim, somos desta forma, que ninguém nunca disse o porquê assim somos. Ninguém nunca soube o porquê todos assim são. Como eu não sei o porquê assim sou. Vivo na vida, mas não sei quem sou. Não sei quem sou, porque não sei de onde vim, nem para onde vou. Ninguém nunca soube dizer de onde viemos e para onde vamos. Finalmente, quem somos? Ninguém sabe dizer quem somos, porque ninguém sabe de onde viemos e para onde vamos. Por que que eu assim sou? Ninguém nunca soube dizer. O porquê que assim somos? Somos tudo e aparentemente nada somos. Por que assim somos? Ninguém nunca soube dizer, porque ninguém nunca conheceu a verdadeira origem. Sabemos que somos racionais. Onde é a nossa origem de racionais? Ninguém sabia dizer. E por ninguém de verdade saber dizer coisa alguma, vivíamos na maior confusão, na maior contradição, no maior despeito com nós mesmos, por de positivo, consciente, racional, não sabermos coisa alguma. Então, todos tinham que viver no ar, vivendo a vida sem saber o porquê dela. Isto é que era o pior. Viver sem saber porquê. Viver por ver os outros viverem. Uma vida de imitações, todos querendo imitar uns aos outros. Viver sem saber por que vive é a coisa mais horrível que possa existir. É viver que nem um cego, que nada sabe dizer do que vê, do que sente e de si mesmo, porque não sabe o porquê vive a vida e não sabe o porquê da vida. É o caso, sabe muito, fala como um papagaio, mas a verdade é que o essencial, a realidade positiva, nada sabe. Então parece que sabe muito, mas no ver das coisas não sabe nada. De realidade positiva definida, nada sabe dizer e nada conhece. Se nada sabe dizer sobre a sua origem e sobre a sua existência, então o que é que sabe? Nada.
Então a vida se resumiu neste grande fracasso. Ninguém nunca soube o porquê da sua existência neste mundo, nem o porquê da existência desse mundo. E por isso há infinidade de mistérios aí pairava sobre todos, sem ninguém ter condições de solucioná-los. Então a vida se tornou mais gritante por o socorro aos bens-aventurados não surgir. Os deuses, ou quem de direito, para socorrer este grande flagelo do sofrimento da humanidade. Foi aí então que surgiram os milhares de templos, sinagogas, casas de pregações e a formação de milhares de cultos, para ver se, por esse intermédio, surgiria o socorro aos aflitos e a toda a humanidade. E assim ficaram marcando passo na doce ilusão da sugestão, na vaga esperança da consolação de que daí surgisse a salvação de todos. E até hoje estão esperando os digníssimos salvadores, que ainda não tiveram tempo de chegar. Marcaram uma porção de épocas de sua chegada, épocas passadas e até hoje, há milhares de anos, estão esperando, e como sempre, a esperança é a última que morre. A esperança fica e a pessoa morre. Então, a esperança é a última que morre. E assim, há milhares de anos, todos os anúncios falharam. E o que fizeram muitos? Vieram renovando os anúncios. Foram marcadas uma infinidade de épocas da chegada. E assim, a esperança amarrou todos dentro dessa encabolada espera, e todos morreram, e todos já se foram há milhares de séculos, e a esperança, como é a última que morre, aí ficou, dominando todos, o seu domínio prevaleceu, e assim se passaram os séculos, o desânimo chegou, a desilusão desiludiu a maioria, e dessa forma se dividiram as convicções de todos. Uns se tornaram incrédulos, outros se tornaram materialistas, outros se tornaram ateus, outros com facções novas, doutrinas filosófica e científica, e outros na balança, e outros revoltadíssimos com tudo isto, outros detestando, outros protestando, outros descrentes de tudo, outros não admitindo nada, outros não querendo saber de nada. Enfim, depois das desilusões, vieram os pontos de vista, todos diferentes e cada vez mais diferentes, e tudo tomando rumos diferentes, e tudo mudando, e tudo renovando, e tudo à procura da realidade positiva e consciente, e tudo em jornada de desenvolvimento cultural, e tudo à procura de cultura elevada, transcendental, porque a cultura do animal estacionou. Todos à procura de cultura espacial, todos à procura de cultura cosmológica, todos à procura de cultura transcendental, porque o saber do animal parou nisso em que está, todos querendo entrar em contato com outros mundos mais adiantados do supercosmo, todos querendo entrar em contato com a vida dos mundos superiores a esses. E assim, os inteligentes e cultos mudaram o comportamento de sua cultura. Procurar em cima, porque embaixo estagnou, num processo de regressão. Então, os mais inteligentes, sentindo que tudo está em cima, tudo que todos procuram, precisam e necessitam, está em cima. A vida espacial, transcendente de outros mundos,
em evolução, até que agora encontraram o que há muito procuravam: a verdadeira origem do mundo e sua criação, como foi. Hoje, todos felizes e contentes por terem em suas mãos o relato do princípio e do fim do mundo, de onde todos vieram e para onde todos vão. A vida hoje é vivida com satisfação, porque quem tem cultura racional sabe por que está vivendo, sabe de onde veio e para onde vai e como vai. Está aí a sua solução e definição de sua vida e de todos, conhecendo o mundo racional, se ligando a ele pelo desenvolvimento do raciocínio e entrando em contato com seus habitantes, e tudo tão naturalmente, por já estarem preparados pelo conhecimento racional. Hoje, definida a situação do mundo e da humanidade. Hoje, todos já querendo voltar para o seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, porque sabem perfeitamente que não são daí, onde estão, desse mundo de penúria. Hoje, todos sabem como vieram aí parar, e hoje todos sabem como voltar para o seu verdadeiro mundo, o seu verdadeiro lugar. Hoje todos só têm um pensamento: voltar ao meu mundo de origem, porque eu não sou daqui. Estou aqui, penando e sofrendo por circunstâncias da vontade. Por a vontade de ser livre é que eu aqui estou e continuo com a mesma regalia, por a vontade de ser livre. Mas todos que estão ligados ao mundo racional sabem perfeitamente que têm que cumprir o seu ciclo de vida até o fim. Aí onde está. O racional não é imprudente, conhece o seu lugar. O racional tem equilíbrio porque sabe tudo. Mas estou me referindo sobre a vontade. A vontade sua e de muitos, ou aliás, de todos, é voltar para o seu verdadeiro mundo de origem. Como quem diz: o que é que eu estou fazendo em um mundo, perdendo o meu tempo com uma centelha de vida que aparentemente parece ser minha e não é? Então estou bem melhor no meu verdadeiro mundo. Lá é que estou certo. Aqui estou errado. De erro já chega. Vim parar até aqui penando sempre, sofrendo sempre, por estar fora do meu verdadeiro mundo. Esse é o pensamento de muitos e outros mais. Mas depois que se ligar ao mundo racional, pensa diferente. Também, enquanto não se ligar, não volta para lá. Só volta depois que o raciocínio estiver desenvolvido e ligado. E depois de ligado é um equilibrado. Quem não está ligado é que tem esses pensamentos absurdos, esses pensamentos imprudentes, por se revoltar consigo mesmo, de vir parar em um mundo que não é o seu. Mas, por circunstâncias passadas, aí estão. Então, agora é ler e reler. Depois, desenvolver o raciocínio, e depois de desenvolvido o raciocínio, liga-se ao mundo racional, o mundo verdadeiro do raciocínio, da verdadeira origem de racional. Não é com imprudência que se volta ao mundo racional. E por isso está aí o conhecimento de preparação de todos, que depois de preparados, se ligam ao mundo racional. E isso que está aí é o conhecimento de preparação de toda a humanidade. Sem estar preparado, não tem condições de voltar, porque tudo na vida da matéria é assim. Tudo é preciso preparo. Até as coisas mais insignificantes é preciso preparo. Na vida da matéria é assim. Tudo é preciso preparo. Sem preparo, nada feito. Sem preparo, nada fica pronto.
Então, há necessidade do desenvolvimento do raciocínio para se ligar ao mundo racional. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Para voltar ao mundo racional, é preciso que esteja preparado pela cultura do mundo racional. Estando preparado pela cultura do mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional e da origem do animal de origem racional se liga ao mundo racional. Sem preparar uma residência, você não pode morar. Sem preparar o alimento, você não pode comer. Sem preparar uma roupa, você não pode vestir. Sem plantar, você não pode colher. Tudo é preciso preparo. Para as coisas mais insignificantes, o animal, para saber, é preciso aprender, se preparar para isso, para aquilo ou para aquilo outro. Mas todos chegarão lá, todos voltarão ao seu verdadeiro mundo de origem. Os que se prepararem mais cedo voltarão, e os que não se prepararem seguem a hierarquia da deformação, que são as classes inferiores, os que não se prepararem. O que não devam é mais perder tempo com futilidades e coisas que não adiantam. O que adianta é se preparar e voltar para o seu mundo de origem, e aí, nesse inferno, não voltar mais. E que inferno? O inferno verde. Então, lá é que nunca poderão amadurecer. Vem então no grosso de toda essa transformação, de toda essa deformação para o estado natural, quando chegar o seu tempo e a sua época. Mas os que se prepararem agora voltarão ao mundo racional, o mundo verdadeiro do animal de suprema origem, que é racional. Suprema origem, por a origem ser do mundo superior a este, o mundo racional, a suprema fonte do ser racional. E assim, hoje, veja, olha como você já está tão diferente do que era. Olha, veja como você já mudou tanto, como do preto para o branco. Olha, veja você, como está sendo preparado naturalmente sem sentir. Como vivia você e como vives, como estavas e como está hoje. Como eras, o que eras, como mudaste, sem sentir. Hoje és tão diferente, mudaste tanto para melhor, que chegas a estar admirado contigo mesmo. Olha como eu era, e olha como eu sou. Mudaste tanto, mas tanto que ficas até admirado contigo mesmo, e ainda dizes: o que fui e o que sou, e da forma que estou, é inacreditável. Hoje eu sinto o racional dentro de mim. Hoje eu sinto o racional falar comigo. Hoje eu sinto a orientação racional. Hoje eu vejo a luz racional. Já estou bem adiantado e pouco mais dentro estou do mundo racional, ligado ao mundo racional, ligado graças ao meu verdadeiro mundo de origem. Hoje tudo sou, porque sou racional, e como animal racional, pensava que eu era o que não era. Pensava tudo ser, sem nada ser, dominado pelos martírios da matéria, escravizado pelos martírios da matéria, torturado pelos martírios da matéria, penando pelos martírios da matéria, agonizando pelos martírios da matéria. E hoje, completamente diferente. Hoje, tudo eu sou, porque sou racional, e como animal de origem racional, zero abaixo de zero, por ser um tudo que surgiu do nada, e não sabia o porquê deste nada.
julgava ser tudo aparentemente e verdadeiramente abaixo de zero, por ser um animal originado pela deformação racional, e que ia descendo as classes da deformação. Classes essas inferiores a que estava, como um animal, e hoje em classe superior, como um aparelho racional, ligado em cima e não embaixo, ligado embaixo, cada vez mais para baixo. Hoje ligado em cima, no meu verdadeiro mundo, o mundo racional. Sou hoje um aparelho racional e não um animal, sem condições de saber o porquê é um animal. Como um animal descendo de classes para classes inferiores, como um animal agarrado à matéria, como um animal ganancioso, ambicioso, invejoso, vaidoso, agarrado no chão, agarrado na matéria. A ambição cegava o animal, a ganância cegava, a vaidade cegava o animal. E lá ia o animal descendo de classe, por estar agarrado no chão, por estar agarrado à matéria. Agarrado no chão, por estar dentro de uma classe de todas as espécies, de todas as categorias, de todos os tipos, de todas as formas, de todos os jeitos e maneiras. As classes inferiores são uma grande imensidão, até os vírus visíveis e os vírus invisíveis, e os vírus que se transformam no que eram, em energia. Então hoje, chegando em suas mãos e em mãos de todos a verdadeira redenção universal, remidos desta vida de matéria, os que estão e os que são preparados pela cultura do mundo racional, para ficarem em condições de voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, a eternidade, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, o mundo racional. Então, em primeiro lugar, do que tudo da vida, a sua preparação para voltar à vida eterna. Não há dificuldades, porque a vida eterna supera todas as dificuldades e para tudo há maneiras e modos de se conquistar a maior vitória de todos, a salvação eterna, a volta de todos ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Então, pensar mais em quê? Na vida da matéria? Somente em sair daí para fora, somente em subir para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, pensar mais em quê? Na vida da matéria? Descer ou subir? Subir para o seu verdadeiro mundo de origem, subir sempre, descer nunca, nunca mesmo, para as classes inferiores, as classes do pavor e horror, as classes do sem destino, mente fechada, apagada. Como é tão triste e triste mesmo as classes inferiores. Como é tão triste ser um cachorro. Como é tão triste ser uma cobra. Como é tão triste ser um porco. Como é tão triste as classes inferiores, que faz pavor e horror. Mas é a hierarquia de classes da deformação. Nada se acaba, tudo se transforma em corpos de vida diferentes e em classes cada vez mais inferiores. Porque tudo é uma deformação racional e tudo é racional. Cada ser na sua classe. Vocês não estão na classe bem privilegiada? Qual é o privilégio? O raciocínio, uma forma de voltar ao mundo racional e passando para a classe inferior. Fica sem condições de voltar para o seu mundo de origem. E assim, salvos os obedientes ao mundo racional, que para lá todos voltarão, para o seu verdadeiro mundo de origem.
A vida assim foi decantada nesse encanto pavoroso, porque ninguém sabia o porquê aí estava vivendo, por estar envolvido neste encanto e por ser encantado, não sabia o que era encantado, e por não saber o que era encantado, julgava a vida ser essa mesma, mas tinha o pensamento desenvolvido e sabiam que não eram daí deste mundo. Então os mais inteligentes inventaram o céu para que todos olhassem para cima. Os mais inteligentes inventaram um Deus todo-poderoso que está lá em cima no céu. Então todos pensavam no céu, pensavam em Deus e pensavam no inferno. Mas isto, pelo desenvolvimento do pensamento, atinaram para cima devido ao pensamento muito desenvolvido. Então inventaram o céu, inferno e daí formaram suas histórias, baseadas em lendas, em contos, e tudo ficou nessa história, sem solução. A história formada e inventada pelos bichos do chão, devido ao grande desenvolvimento do pensamento, por serem livres pensadores, as histórias do bicho, as histórias de céu e de inferno, somente história. História não tem base, nem lógica, não tem princípio, nem fim, não tem pé, nem cabeça. Histórias formadas pelos encantados e que, assim sempre, conservou o encanto, os mistérios, os enigmas, o encanto, o infinito. Se histórias fossem verdades, não existiriam mistérios, enigmas, nem infinitos. A história não tem base, nem lógica. É criação dos bichos, é invenção dos bichos, do animal, para dar uma satisfação de conforto aparente ao animal racional que nunca soube o porquê de estar nessa categoria tão ridícula de animal. E nunca soube por quê, porque as histórias nada podiam dizer, porque história é invenção, história é a arte de quem sabe inventar histórias e forjar histórias dominantes, sugestivas, impressionantes, emocionantes. E assim os historiadores sabiam que tudo estava em cima, mas não sabiam contar coisa alguma de cima, nem muito menos de baixo, porque ninguém nunca soube o porquê assim é e o porquê todos assim são. Não sabe de onde veio, nem para onde vai. O mundo partiu para o alfabeto artificial. História é artifício, e o artifício de racional coisa alguma sabia. O artifício é eruditamente arte, para se promover, para a promoção no domínio das artes, o desenvolvimento das artes, o progresso das artes. O progresso dos desastres é o progresso das artes. Então, as ideias volvidas para as artes, para o artifício, para a invenção, para a descoberta, o progresso do chão, o progresso da descida para as classes inferiores, e de racional, de positivo, do maior esplendor de si mesmo, ninguém sabia nada, ninguém sabia dizer nada. E distraído com as artes, o tempo era somente para se preocupar com elementos do chão, com os elementos da matéria, com os elementos das classes inferiores. Porque é triste quem não sabe por que vive. Por não saber o porquê vive, desce na lei da transformação, na lei natural da natureza, de que tudo se transforma e nada se acaba, se transforma para classes inferiores. E infeliz de quem não sabe por que vive e está envaidecido com um analfabeto artificial, dominados pelo artifício, dominados pela matéria
escravizados pela matéria, subordinados pela matéria e julgando a matéria tudo ser, por coisa alguma de verdade saber de seu ser e da matéria. E dessa forma, tendo a matéria como seu Deus, como se a matéria tudo fosse, e vendo que a matéria nada é, porque o mal por si mesmo se acaba, então entrando em choque, em contradição consigo mesmo, se a matéria tudo fosse, nada se acabaria, por a matéria nada ser é que tudo se acaba. Então, quem sou eu? Eu não sei quem sou, porque se eu soubesse quem sou, eu não me acabaria. Se eu soubesse quem sou, eu não seria destruído. Por eu não saber quem sou e ser um mal na vida, e um mau interpretador de tudo, e o mal por si mesmo se destrói. Então, eu sou um mal que por mim mesmo me destruo, sem saber o porquê sou assim. Eu queria era viver e não morrer. Ainda mais dizendo, eu vivo iludido por mim mesmo, porque penso que sou aquilo que não sou. Eu, vivendo de aparências, não sei verdadeiramente quem sou. Então, quem sou eu para dizer que a matéria tudo é? E ela prova o contrário, provando que nada é. E por isso tudo se acaba. Então, quem eu sou? Não sei quem eu sou. Não sei quem sou, porque não tenho base provada e comprovada, nem lógica, para me basear e dizer quem sou. Então, por que vivo? Não sei. E assim, nesta contradição, toda a humanidade, por desconhecer o porquê que assim são, viviam nesse eterno sofrimento, nessa eterna penúria, debaixo de tantos tormentos, sem saber o porquê de tanto sofrimento. Hoje, conhecendo a causa e a origem de tudo, o princípio dessa infortunada deformação que nunca deu condição de ninguém saber o porquê, que assim são, de onde vieram, ninguém nunca soube, por não haver base nem lógica, ninguém nunca soube. Hoje é que estão sabendo a classificação da hierarquia da deformação, sempre descendo de classes, sempre para classes inferiores, malograda deformação dos primitivos passos de todos que aí estão sofrendo as consequências da vontade e até hoje sofrem e penam por fazerem mal uso da vontade, por a vontade ser livre. Até hoje sofrem e penam pelos abusos da livre e espontânea vontade. Até hoje sofrem e penam pelos abusos do livre arbítrio. É como começaram, para ficarem como estão. E assim é tudo que se desregula, que passa dos limites, e passando dos limites, saiu fora das regras normais e naturais de ser, porque tudo tem limite. O limite é a base de tudo. O limite de base para tantas toneladas não pode passar daquelas tantas toneladas, porque o limite é limite. Passou do limite, desequilibrou tudo. Foi o que se deu. O limite era até onde estava pronto para entrar em progresso. E passaram do limite, passando para a parte que não estava pronta para entrar em progresso, fazendo uso da vontade. A vontade tem limite. E o resultado é esse, de chegarem ao ponto em questão, e até hoje prevalece em todos o que foi no início, a vontade, por a vontade ser livre. Todos abusam da vontade, por a vontade ser livre, e os resultados
são todos nefastos. Os resultados da vontade são os sofrimentos e os padecimentos cruéis e o extermínio. Continuam assim, como principiaram, abusando da livre e espontânea vontade, abusando do livre-arbítrio, e quem abusa não respeita coisa alguma, não respeita nem a si mesmo. É por isso que o sofrimento é berrante no mundo inteiro, por a vontade ser livre, e o que é livre não tem limites, passou dos limites, e passando dos limites não há quem aguente o sofrimento e os padecimentos. Portanto, tudo tem limite. Dentro do limite, tudo vai bem, e fora do limite, tudo vai mal. Tudo dentro do limite racional volta ao mundo racional. Fora do limite racional, não pode voltar para o mundo racional. Passou do limite. Racional tem limite. O limite é o respeito às determinações do mundo racional. Passando dos limites, desce para as classes inferiores. Dentro do limite, sobe para o mundo racional. Volta ao seu verdadeiro mundo de origem, mas sim dentro do limite racional. Ordem e respeito. Ordem e respeito está dentro do limite racional. Saiu fora disto, está fora do limite racional. Estando fora do limite racional, desce para as classes inferiores, segue a hierarquia da deformação. Com ordem e respeito, tudo bem, dentro do limite racional. Onde não há ordem e não há respeito, não é racional. Segue a hierarquia das classes da deformação das classes inferiores, e por passarem do limite da planície racional, é que aí estão sofrendo as consequências. E a cultura racional, que é uma cultura do mundo racional, que chegou a você e a todos para preparar você e preparar todos para voltar ao seu verdadeiro mundo de origem. Se passar dos limites, continua a descer para classes inferiores. O limite é ordem e respeito, acima de tudo, o mundo racional. Onde está o racional, está a ordem. Onde está o racional, está o respeito. Então, saiu fora desse limite, continua a descer para as classes inferiores, por passar do limite. Como é que você quer ser racional se não faz por onde ser, procedendo como deva ser? Não procedendo como deva ser, não poderá ser. E não podendo ser um aparelho racional, por passar dos limites, desce para as classes inferiores. E por isso a cultura do mundo racional é para pessoas sérias, não é para moleques. Moleque é que não se respeita e não respeita ninguém. Não respeita os seus irmãos, não respeita o mundo racional. E não respeitando o mundo racional, está vedada a sua entrada no mundo racional. E por passar do limite, segue a hierarquia da deformação, as classes inferiores. Cultura racional é para quem respeita o mundo racional. É para quem respeita a sua própria salvação. É para quem respeita com amor, gratidão e abnegação a sua salvação, a sua própria salvação. Quem passar dos limites não sobe para o mundo racional, desce para classes inferiores. O limite é o que? Ordem e respeito. Todos têm que andar correto com todos, respeitar todos, ter ordem em tudo, para tudo. Ordem racional, ordem consciente, ordem positiva, e não ordens levianas,
ordens negativas. Ordens levianas, ordens negativas, passou do limite. Desce para as classes inferiores. Ordem perfeitamente racional, o respeito a tudo e a todos, acima de tudo, e ordem para o equilíbrio racional de tudo. Tem bichos que gostam de aproveitar de coisas sérias, seríssimas, para dar expansão aos seus erros, às suas maldades, às suas leviandades, às suas cretinagens, aos seus crimes, enfim, a tudo de ruim. Um desrespeito sobre todos os pontos de vista. Há pessoas que se aproveitam de coisas sérias, seríssimas, para dar expansão aos seus golpes baixos, dar expansão aos seus criminosos procedimentos. Porque há doentes para tudo. Há pessoas sadias e há pessoas doentes. E os doentes são os criminosos, são os desequilibrados. Esses vão logo direto para as classes mais inferiores que existem, para não abusar de coisas sérias, para não abusar do mundo racional, para não vir denegrir a verdade das verdades, para não vir denegrir a cultura mais elevada do mundo, a cultura racional, a cultura do mundo racional. Então, esses e essas que passarem dos limites, desrespeitando, abusando, criminosamente, descerão para as classes inferiores, dentro da hierarquia da deformação, para as classes mais inferiores, pelo estúpido comportamento criminoso contra o mundo racional. Não tem recuperação, porque fala a natureza. É não fazer, é não errar, porque o pagar é certo. Responde o tribunal racional. A justiça será feita para todos que desrespeitarem o mundo racional, para todos que faltarem com o respeito à cultura racional, para todos que tentarem denegrir a cultura do mundo racional, a cultura da salvação de todos, da volta de todos ao seu mundo de origem, porque no mundo existe de tudo. Existem loucos e loucas com aparência de bons, e loucos e loucas não reconhecem direitos, são totalmente desequilibrados, são loucos com aparência de bons, e louco não sabe o que diz, não sabe o que pensa, não sabe o que quer. Diz que pau é pedra e que pedra é pau. O mundo está cheio de loucos, com aparência de bons. Assim como tem os bons, tem os loucos com aparência de bons. O bom acata o que é bom e respeita o que é bom. E o doente não. O doente está variando. O doente não se firma em coisa alguma por ser doente. Se fosse bom, se afirmaria. O bom tem condições de se afirmar, o doente não. O doente vive sempre variando e o doente vive sempre mentindo. O doente lê a obra toda e diz que não entendeu nada por ser doente. O doente não tem condições de entender coisa nenhuma. Seu estado não permite, e com aparência de bom. Agora, o bom, o sadio, entende tudo perfeitamente, de formas que o mundo existe de tudo, e existem os loucos que cometem as maiores loucuras, os maiores absurdos, e existem os doentes mentais com aparência de bons. Um doente pega um livro deste, lê, não tem condições no momento de entender, porque não dá tempo de, em poucos momentos, botar o doente bom.
O doente não entende por ser doente e joga fora a sua própria salvação. O doente, por ser doente, se revolta com o bem de si mesmo. Se revolta porque foi beneficiado e vira as costas por ingratidão e dá o desprezo. O que é isso? Um doente com aparência de bom. E assim é a vida da bicharada. Ninguém se entende, ninguém se compreende. Só sabe dizer que sabe, e o sofrimento prova a todos que ninguém sabe nada. Se soubesse, não estariam aí, como sofredores imortais. Então, ninguém sabe nada. Se soubessem, não seriam sofredores. Quem sabe, não sofre. Quem sabe, não está aí como animal. Quem não sabe é que está aí. Por isso está mal, numa categoria de sofrimento, numa categoria de mortal. Quem sabe não é animal racional. Quem é animal racional nada sabe e por isso é um animal. Por ser animal, é inconsciente. E por ser inconsciente, julga que sabe. Se fosse consciente, diria o contrário. Se eu soubesse, eu não estaria aqui penando e sofrendo. Se eu soubesse, não estaria nesta classe inferior. Se eu soubesse, não sofria. Se todos soubessem, não sofriam. Se eu aqui estou como sofredor, é porque nada sei. Se eu soubesse, não estaria como estou. Se eu soubesse, porque assim estou, ia fazer tudo para deixar de ser como sou. Então, se eu estou aqui como sofredor, é porque nada sou. Porque, se soubesse, não seria sofredor. Se soubesse, não estaria aqui penando igual a todos. Mas a mania do inconsciente é não se conhecer. Então ele julga e pensa que ele é aquilo que ele não é, e se envaidece por não saber quem ele é, um animal que nunca teve condições para saber o porquê que é um animal. Se ele nunca soube o porquê que ele é um animal, ele não sabe o porquê ele está vivendo. Se ele não sabe o porquê que está vivendo, não pode saber o que está fazendo na vida. E não sabendo o que está fazendo na vida, não sabe o que diz, não sabe o que faz. Diz que sabe, mas a verdade prova que nada sabe. Sabe o que? Penar como todos, sofrer como todos. E assim sempre foi a vida do animal, que nunca soube o porquê da causa e da origem de sua existência. E não sabendo a causa e a origem de sua existência, não sabe o porquê que existe. E não sabendo o porquê que existe, não sabe por que vive. E não sabendo por que vive, não sabe para que está vivendo. E quem não sabe para que está vivendo, não sabe o que está fazendo. E quem não sabe o que está fazendo, o que é que sabe? Quem não sabe o que está fazendo, o que é que sabe? Quem não sabe o que faz? Quem não sabe o que faz, nada sabe. Quem sabe o que faz, não está vivendo aqui na terra, como sofredor imortal. Não está vivendo aqui na terra, condenado a sofrer e condenado à morte, e não sabendo o porquê. Assim veja o mundo com tanto saber, mas artificial. O artifício é somente a causa dos malefícios e da destruição de si mesmo. É o prêmio do artifício, e assim tanta gente no mundo, e tão pouco saber, por o saber do artifício ser um saber de destruição de si mesmo, e o saber
para destruir a si mesmo. Não é o verdadeiro saber. O verdadeiro saber constrói e não destrói. O verdadeiro saber é racional. Irracional só constrói, dentro da forma pura, limpa e perfeita. A magnitude somente do bem. Somente o bem acima de tudo, porque é o bem que todos precisam. É o bem que todos necessitam. E assim, onde está o bem, está tudo completo, e onde está o mal, tudo incompleto. Onde está o artifício, tudo incompleto. A destruição dos seres. E, racional, a perfeição e a pureza dos seres. A salvação eterna de todos. Então, cultura racional, tudo é, e artificial, nada é. E assim, esses momentos de mensagens a renovação da vida e do pensamento e do desequilíbrio de todos.